Boa noite. Hoje a gente vai falar como desbloquear o emagrecimento. Então você está querendo emagrecer, não está conseguindo. Como que estão suas emoções? Como que estão seus sentimentos? Já vou chamar aqui a Amandinha, que vai participar comigo, Amanda Costa, nutricionista. Elaine Vieira também vai participar comigo aqui, nossa terapeuta, que também é personal como eu. E a gente vai falar desse assunto, vai desbloquear esse emagrecimento. Você tá tendo a dificuldade ali, seja não só no emagrecimento, mas na tua saúde como um todo. Eu não tô conseguindo ter bem-estar, sinto dores, né? Tô com inchaço, não vou no banheiro direito. A gente vai falar muito sobre esse assunto, que faz parte do emagrecimento também, né? O bem-estar e toda essa parte fisiológica. E a gente vai destrinchar isso aqui. Espero que vocês gostem, fiquem aqui conosco. Oi, boa noite, tá? Tudo Você. bem? Nossa primeira live da saúde do ano, né? Eu Sim, tava falando um pouquinho chegamos. aqui sobre o assunto. Então eu tava me apresentando, sou Tarsila Personal e estarei aqui com vocês, estou aqui com vocês. E agora vou deixar você se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho, pra gente dar início nessa grande jornada aí. Ai, que tudo. Nossa, mais cedo eu tava comentando aqui nos stories também, tava super animada, que essa é a nossa primeira live de 2025, né? A gente fez um recesso até que ficou longo, né, por conta das festas, Natal e Ano Novo. Mas a gente tá de volta com super gás, super planejamento para trazer conteúdo de muita qualidade, né, para as pessoas que nos acompanham aqui. E com certeza esse tema acho que é um tema transformador aí para todo mundo que está pensando em mudança, não só pensando em emagrecimento, mas que a gente expande aí para evoluir composição corporal, para pensar em performance, principalmente para pensar em bem-estar e longevidade, que eu acho que é o nosso grande propósito aqui, né, tá? E Exatamente, para quem exatamente. ainda não me conhece, né, então eu sou Amanda Costa, sou nutricionista, sou especialista em nutrição esportiva, já atuo na área ali, agora eu posso falar mais de 8 anos, meu Deus, o tempo tá passando. E encontrei essas grandes profissionais aqui ao longo da minha jornada, né? A gente se conectou para trazer esse temas, né? Que a gente também acredita que façam muito sentido na vida das outras pessoas. E a gente está juntos aí nessa jornada para caminhar com vocês e para trazer um caminho mais leve, com significado também dentro dessa mudança de vida. Então, estou muito feliz de a gente retomar mais um ano aí com as lives. Muitíssimo obrigada. Elaine, seja bem-vinda, boa noite. E Boa aqui a noite, gente começou a Inês. falar um pouquinho sobre esse assunto de emagrecimento, desbloquear esse emagrecimento, né? Como a gente vai fazer isso com essas emoções tão confusas e tão, né, sentimentos diferentes ali que a gente muitas vezes não consegue lidar. Se apresente, fique à vontade, tenha uma boa noite e vamos começar. Boa noite a todos que estão aqui, né? Boa noite, meninas. Gratidão por estar aqui nessa primeira live, né? Começar 2025 trazendo essa live falando de fome emocional é muito legal, né? Ainda mais no começo do ano, né? Onde todo mundo está buscando mudança de verdade. Para quem não me conhece, eu sou Elaine. Recebi também o convite dessas duas poderosas aqui de trazer um pouquinho do conhecimento terapêutico nessa condução onde a gente faz, né? Levando tanto a atividade física quanto a nutrição para entender a verdadeira busca, né? Trabalho com constelação familiar, levo o autoconhecimento para as pessoas e dentro dessa mentoria que a gente atua, a gente traz as pessoas para essa consciência de ter mais saúde, ter mais qualidade na vida. Então vamos ao assunto. Exatamente. Então, a gente já começou a falar um pouquinho sobre a importância dessa identificação de sentimentos em algumas outras lives. Hoje a gente vai falar bastante sobre isso, né? E eu quero perguntar uma aqui para a Mandinha alguma coisinha sobre o que você acha que existe essa relação entre uma má alimentação e a parte dos sentimentos, né? Em que momento que as emoções interferem para nós aqui nessa parte da má alimentação, né? Nossa, acho que eu diria que basicamente 100% a ligação das emoções com a alimentação. E uma das coisas que as pessoas não reparam, né? Sempre que alguém vai buscar pensar em emagrecimento, a primeira coisa que as pessoas pensam é em dieta. Ah, então eu preciso fazer dieta, né? Depois acaba pensando ali no exercício físico, ou vou ter que me movimentar de alguma forma, mas a primeira coisa que vem na cabeça é fazer a dieta. Mas não reparam que um dos fatores principais para que você tenha uma boa adesão, para que você tenha constância naquela programação alimentar que você pensa em fazer, que não, na maioria das vezes, precisa ser tão restrita como se imagina, é ter ali uma relação de ouvir, né, entender as suas emoções e atendê-la da melhor maneira. Então, muitas vezes a gente tem ali
gatilhos emocionais que nos fazem fazer compensações alimentares, né? Bem como o contrário também, né? Quando a gente acaba tendo ali uma rotina alimentar que nos faz ter uma produção de hormônios diferentes, impacta, né, as nossas emoções, impacta ali a nossa parte, enfim, de como a gente se sente também. E a gente precisa ficar atento, ligado nessas condições, né? E como que a gente vai fazer para impedir esses gatilhos, então, tratar a causa, que a gente fala, né? Para que a gente consiga de fato ter adesão, aderência ali numa estratégia alimentar adequada e consiga de fato efetivamente o emagrecimento. Então, é, não é incomum, na verdade, chegarem as pessoas assim, nossa, não, mas eu sei o que tem que fazer, todo mundo sabe o que tem que fazer, mas não dá certo, eu não consigo, né? E aí esquece que a parte emocional precisa estar ali assim, rodando muito bem para a gente conseguir fazer isso funcionar. Então, eu diria que Aham. essa ligação com a alimentação e as emoções, ela tá basicamente muito entrelaçada, 100% ligada, e elas têm que andar juntas, elas têm que fazer um percurso ali juntas para a gente conseguir fazer fluir o movimento para emagrecimento. Sim, sim. E esses gatilhos emocionais que você deu uma citada aqui, acho que a Elaine sabe nos dizer muito bem, né? O que seriam esses gatilhos emocionais e como que a gente podia lidar com esses gatilhos? Uma pessoa que está sentindo que tem alguma coisa ali, que toda vez que ela vai comer alguma coisa ou fazer um movimento, alguma coisa bloqueia ela, né? E ela já consegue identificar que tem aquele momento exato, mas não sabe como é esse gatilho, da onde partiu isso. Né? O que a gente podia chamar de um gatilho emocional, principalmente para esse bloqueio do emagrecimento, né? Que bloqueia o emagrecimento e qualquer tipo de movimento para atividade física, para uma vida mais saudável, para o bem-estar. Quando a gente identificar como lidar com ele, o que a gente podia fazer, Elaine? O gatilho emocional ele pode vir bem profundo mesmo, desde o tempo da infância, como você viu, as pessoas reagindo com a alimentação. Hoje, todo movimento que você traz para que você deixe que os gatilhos emocionais te governem, ele te leva para o autoconhecimento, para o estado de presença. Se você não buscar o autoconhecimento e o estado de presença, que é estar presente mesmo, sentindo, se questionando, o que eu estou sentindo agora? Qual é a emoção que eu passei o dia inteiro? Por que eu estou indo dormir desse jeito e não consigo dormir muitas vezes? Onde é que está o meu pensamento? É o vasculhar, se vasculhar, porque quando você começa a se vasculhar, porque não tem receita de bolo, cada coração é um coração. Então a gente tem que entender que a gente traz muitos padrões com a gente, e a mudança para que você atinja um objetivo, seja ele o emagrecimento, seja ele qual for na vida, a mudança de trabalho, uma relação mais sadia, é que você se descubra, né? Vamos se redescobrir. As nossas reações referente à comida não devem ser sempre as mesmas. Então, se chega um tempo do meu mês, vamos dizer sobre mulheres, né? Chega um tempo do meu mês, aonde toda vez, eu preciso de muito doce. O que é que está faltando doçura comigo durante todo o meu mês? Que chega na época onde eu vou passar o meu ciclo, eu tenho que ir para cima desse doce com tanta sede. Então, é sentir que existe um emocional que precisa ser trabalhado, que precisa ser estudado. E por mais que cada profissional da saúde traga essa informação, é só na prática do dia a dia que isso consegue ser feito. Sim, sim. E esses gatilhos poderiam ser também alguns choques, né, que a gente tem. Por exemplo, sei lá, alguma coisa que aconteceu aqui nesse presente mesmo. Um chefe que te deu uma patada, né, o marido que não te tratou tão bem, uma esposa que né, não tá tão presente ali em casa, tem trabalhado muito, tá estressada. Então, isso daí também serve como um empurrão e gera um gatilho. Não é isso? Não é? Dessa forma, essa é uma forma correta da gente estar trabalhando, pensando e ver aonde a gente pode se colocar, que senão também a gente o tempo todo está se virando como uma vítima, né? E isso Ou vai bloquear completamente o emagrecimento. um Não só o grande, emagrecimento, mas como bem-estar, saúde, tudo, né? um grande sabotador, né? Porque é muito reativo, sentimento de medo, de tristeza, de ansiedade. Muitas vezes a gente pergunta sobre. Hoje, por acaso, né? Eu encontrei uma criança de 5 anos e ela estava conversando dentro do círculo onde a gente estava, e depois eu tive com ela sozinha. Aí ela estava perguntando para mim por que ela não conseguia ver os ETs, que ela queria ver os ETs. Aí eu Sim. falei para ela assim: você consegue ver, é só fechar os olhos e respirar fundo. Você se lembra como é que é respirar fundo? Aí ele balançou a cabecinha com não. 5 anos. Eu falei: deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem ansiedade? Ele balançou a cabeça que sim. Então, se hoje, na geração de 5 anos, já existe ansiedade, imagina a gente, com a idade que a gente está, tendo que dar conta de conta, tendo que dar conta da vida, dar conta dos problemas da família, e dos problemas do trabalho, e das relações. Então, assim,
é uma busca que a gente tem que fazer com a gente, buscando mesmo de verdade. Eu não quero mais viver nesse automático. Eu quero perceber o quanto eu sou merecedora de tudo que está acontecendo na minha vida, seja de bom ou de ruim. Só que isso é só puxando o freio de mão. Uhum. Só que muitas vezes o freio de mão é puxado com uma doença. Muitas vezes o freio de mão é puxado com o rompimento de uma relação ou com um luto não vivido, porque você chega na depressão, chega no pânico. Muitas pessoas chegam para fazer seu tratamento terapêutico porque já não querem mais ficar buscando no remédio. Tá querendo buscar consciência. E aí eu escuto muitas pessoas também falando assim, agora a gente vai no médico e o médico acaba indicando atividade física. Eu falei, isso tem que ser uma constante na vida da gente. Porque a quantidade de emoções que se coloca sobre um corpo é totalmente destrutiva. A gente está sempre colocando tensão, peso que não é nosso. Então, se você não tem uma prática de atividade física durante tua vida, como que você vai baixar para amarrar no tênis daqui a um tempo? Como que você vai se sentir daqui a um tempo com dor nas costas, com muita dor de cabeça e achar que esse é um lugar que tem que tomar um remédio e vai passar? Não, O que está te causando dor de cabeça? O que está te causando você viver uma vida onde você não está percebendo as suas escolhas? Sim. Então, esses são os gatilhos. Esses já são os gatilhos. A gente tem que observar um pouco mais. Se observar, então, é a palavra de ordem, né? Para a gente entender esses sentimentos. O Ed está perguntando uma coisinha aqui, tem uma perguntinha já. Como posso reequilibrar meus pensamentos e emoções para ter uma vida mais cheia de bem-estar? Então, o Ed aqui, na verdade, ó, comer menos. Ele até equilibra um pouquinho, come errado, né, Ed? E equilibrar essas emoções que ele está ali sentindo, às vezes reprimindo ou extrapolando. Então, como que ele pode fazer isso para reequilibrar isso com os pensamentos, né? Meninas, vocês querem responder? Eu ia até, antes da gente dar essa resposta mais direta ali pro nosso ouvinte, Ed, eu ia comentar sobre essa questão da ansiedade, porque a gente já tem essa, talvez, parece uma figurinha carimbada, né? Ah, eu como por ansiedade, né? Muitas vezes as pessoas já vêm com esse relato. Ah, eu não como porque eu tenho fome física, eu como porque eu tô ansioso. E eu acho que o que a Elaine tá tentando trazer, você já sabe onde tá o gatilho, né? Você tem que tentar identificar o que é que já tá te trazendo esse movimento de ansiedade, né? Então, é realmente escolhas que você tem feito na sua vida, né? Você precisa fazer alguma mudança, porque a gente lidar com a ansiedade é um ponto que é importante, então muitas vezes está muito desregulado, porque a ansiedade ela serve para fazer a gente se movimentar, para a gente ter atitudes, ter ações, mas quando está desequilibrado a gente fica paralisado. E o comer, quando ele está atrelado a esse movimento da ansiedade, né, é para dar uma sensação de que a gente está satisfazendo aquela tensão, ou para a gente descer um pouco dessa adrenalina que a ansiedade nos carrega, né? Ela traz aquela adrenalina, mas quando tá muito intenso, você fica paralisado. Então, muitas vezes, a gente só fica tentando ali, talvez, um mecanismo de como eu lido, né? Como que eu regulo para lidar com isso, mas a gente não trata a causa. E aí, isso fica ali, é como se a gente estivesse enxugando gelo, né? Então, muitas vezes na alimentação a gente tem estratégias para poder pensar nisso. Como que você vai fazer no momento que você estiver ansioso, para você não ter um episódio de exagero, ou para você já ter, talvez, alimentos ali que tenham uma densidade calórica menor, que tenham ali, te tragam mais benefícios. Mas, além de pensar nisso, é muito importante pensar como a Elaine trouxe. A gente precisa tratar a causa. O que é que está te trazendo todos esses gatilhos, né? E tá tudo bem você se colocar num lugar, em algum momento, de que você não tá conseguindo lidar com isso, e você não pode lidar com aquela causa naquele momento. Mas você não pode esquecer que você precisa tratar a causa, né? Então, não para colocar mais pressão. E falando do Ed ali, né, respondendo, assim, pelo menos aqui no aspecto nutricional, existem algumas atividades que a gente pode fazer, né, para você ter um fluxo de pensamento mais limpo, com menos velocidade, né? A própria alimentação em si também pode te trazer um pouquinho mais de benefício nesse sentido. Então, quando você come alimentos que são fontes de magnésio, de triptofano, fontes de aminoácidos, isso te ajuda a fazer um pouquinho mais de serotonina, então te ajuda a acalmar um pouco mais também o fluxo de pensamentos, né? Quando você cuida bem do teu intestino, então você come frutas, legumes, vegetais, fibras no geral, se hidrata bem, isso também ajuda a ter um pouquinho mais na parte bioquímica mesmo, essa melhora ali no fluxo de pensamentos. E também da adrenalina das emoções ali, né, Diogo? A adrenalina em si te conecta também a algumas emoções, por exemplo, quando a gente está com raiva, quando a gente está triste, ou quando a gente está ali mais ansioso, a gente tem uma descarga mais elétrica ali. Se você tem uma alimentação que ela tá muito estimulante, né,
muito café, ou até mesmo com bebida alcoólica em algum momento, que no primeiro momento estimula muito, depois, né, cai ali, deprime ali o sistema nervoso central, isso pode trazer prejuízo. Então, selecionar alguns elementos na rotina alimentar pode ajudar. E aí a parte mais ali de fluxo de pensamentos, de outros exercícios, acho que aí eu jogo para a Elaine, porque daí ela que domina. Nós dominamos. Eu vou falar até daqui que a Luana falou, né? O planejamento, né? A organização. Porque se você não coloca dentro de casa aquele alimento que você precisa trabalhar a sua disciplina com ele, fica mais fácil. Então, se você tiver alimentos organizados para que na hora dessas válvulas de escape sobre alimentação, você poder pegar uma salada, fazer um suco, que seja uma fruta, é, vai te trazer um novo paladar. Isso, assim, é fundamental. Para quem... O emagrecimento, né? Falar sobre os pensamentos e o emagrecimento. O quanto a gente precisa mudar o nosso paladar. E aí eu falo mudar os sabores, né? O quanto que a gente precisa mudar os sabores. Até como a gente reage a algumas situações. Quando a gente sente medo, ou quando a gente sente raiva, ou quando a gente sente tristeza. Então a gente tem que começar a se perceber o que significa isso para mim. Quando eu sinto raiva, por que eu sou tão reativa? Eu vou aprender a respirar um pouco mais. Então, se tiver uma situação acontecendo, em vez de ser tão reativo no que fala, respire, olhe nos olhos da pessoa que está falando. Porque, assim, as relações, né? Falar sobre pensamentos. Quando você mora sozinho é mais fácil você coordenar seus pensamentos. Mas quando você tem mais gente convivendo com você dentro de casa e tem muitas coisas acontecendo, a gente precisa perceber que a vida acontece além do nosso umbigo. E precisa perceber qual é a energia que a gente se apresenta. São perguntas chaves que a gente vai trazer aqui, que é como eu estou me sentindo hoje, quem sou eu nesse mundo caminhando, qual é a energia que eu estou apresentando aqui na casa que eu vivo, qual é a energia que tem na casa que eu vivo que eu não estou percebendo. Se você tem uma casa onde você não abre as janelas, você não vê o sol, você não caminha na natureza, você está mesmo no automático, está muito adoecido, está muito inflamado. Porque não é só movimento com o corpo da atividade ou movimento da alimentação, é a sua conduta na vida. Falar Uhum. sobre mudança, falar sobre emagrecimento, é falar sobre mudança, né? Falar sobre mudança, agora no começo do ano, o que você desejou e vem desejando nos últimos anos, que você está mesmo, de verdade, com foco nisso. Porque a Exato. gente deseja, mas não põe o foco, não põe ali. Uhum. Eu vou caminhar nesse caminho, vou buscar esse caminho, de verdade. Sim. E agora a palavra de ordem para 2025 é bem-estar. Então, se você ainda não está conectado com o bem-estar, agora é a hora, né? Agora é o momento. E a gente está falando de ambiente, fatores ambientais. A Elaine citou agora esse lance de você abrir a janela, se conectar com o sol. Você está vendo que você está tendo uma vida mais agressiva, está tendo gatilhos estranhos, né? Coisas que tá externamente te incomodando e você ataca lá na comida e não consegue emagrecer. Entre outros fatores, né? Não só o emagrecimento. Mas também esses gatilhos externos prejudicam muito as nossas emoções. Então, se você começa a ajustar o externo, a tua emoção que te incomoda, muitas vezes vai dissipar e vai melhorar. E mesmo a gente pode falar agora uma questãozinha que eu quero perguntar para Amanda dos alimentos externos. Você já citou algumas coisas, mas pensando não em eu como para meu sentimento melhorar, mas eu estou comendo errado, mas isso está prejudicando meu sentimento. Isso pode acontecer também, né, Amanda? Se eu como um alimento, por exemplo, só junk food, só ultraprocessado, vamos pensar em Ultraprocessado. ultraprocessado. Eu tenho visto muitos estudos, tenho estudado muito essa área do TDAH. Então, crianças e adultos agora que apresentam isso, o TDAH, além dele, um pouco do espectro autismo. E vejo que o ambiente externo ele influencia muito nesse diagnóstico, tanto do espectro do autismo como do TDAH. Então, eu percebo que a relação da comida, microbiota intestinal, cérebro, tem tudo a ver com os sentimentos. Porque uma criança que tem TDAH, um adulto, ele tem alguns trejeitos, ele tem uma fala, ele tem uma reação de pensamentos diferente, ruim para aquele aspecto. E o autismo é a mesma coisa. A gente às vezes não consegue evoluir em alguma área, em alguma coisa por causa desse espectro do autismo, autista. E dá para se tratar mudando o ambiente externo. Então não é só falando das emoções, muitas vezes as emoções até estavam reequilibradas. Porém, você começa a atacar com o ambiente externo. Muitas vezes não é a criança, é a mãe que serve aquilo. É aquela mãe, aquele pai, que ele não tem essa abertura do paladar que a Elaine falou. Muitas vezes a gente não se permite provar novos alimentos pela vida corrida, pela falta de hábito. E aí você introduz isso para a criança, para o adolescente, para o adulto, né? E isso vai influenciar, que é o seu meio externo influenciando para o meio interno de uma criança, de uma pessoa.
e ao mesmo Sim, tempo para você também. sim. Então, às vezes você tá lá reclamando, porra, não emagreço, poxa vida, tô estressada, não paro mais, tô estressado, meus pensamentos não param, não consigo dormir direito. Só que o que você come no seu dia? Uhum. Começou ali. Às vezes é o gatilho que começou na comida, não começou no E sentimento. o Eu tinha um ambiente. sentimento equilibrado e desequilibrei ele. Então, o fator ambiente, isso perguntando para você sobre alimentação, Amanda, influencia quais alimentos que eu tenho que abolir, que você pode me falar que isso com certeza atrapalha os sentimentos e na emoção, e quais alimentos que a gente tem que introduzir assim o mais rápido possível. Bom, ó, acho que você deu uma aula, assim, falando dessa questão da relação da microbiota aí com as nossas emoções, com o nosso cérebro e comportamento também, né? E eu ia até, assim, eu diria que até mais profundamente, o ambiente ele molda de um jeito, ao mesmo passo que pode ser positivo ou negativo, na questão da exposição mesmo, né? Então, até vou dar um exemplo, assim, agora nessa parte de festas de final de ano e tal, minha irmã comprou não, o chefe dela comprou umas caixas de chocolate para ela distribuir lá para a equipe dela. Ela veio para casa com essas caixas de chocolate, por alguma razão ela teve que fazer uma viagem para outro cliente, né? E essas caixas ficaram lá na casa dela. E ela foi viajar, a gente passou as festas na casa dela. E essas caixas de chocolate lá, gente, era impressionante como todos os dias a gente queria comer chocolate. E a gente, assim, não tinha, tipo assim, a menor, assim, intenção antes de comer o chocolate. A gente queria comer chocolate. A gente abriu o chocolate acho que umas 3 vezes, assim, tive que repor umas 3 caixas de chocolate que a gente abriu para todo mundo comer. Mas como essa questão da exposição, ela interfere, influencia nas nossas escolhas, em como a gente também fica instigado e incentivado a fazer. O mesmo vale para os alimentos que são ali mais favoráveis, né, para nossas condições. Não estou dizendo que o chocolate é ruim, mas em excesso vai trazer um problema pra gente, ainda mais porque tá lotado de açúcar, né? E foi exatamente o que aconteceu. A gente ficou comendo, e quanto mais a gente comia, mais a gente queria comer. Então, né, ficou aquela luta pra gente poder, meu Deus, some com essas caixas de chocolate daqui. Então, o ideal é que a gente realmente favoreça, né, essa questão do ambiente. O mesmo vale, por exemplo, para quem trabalha em escritório, né? Aí sempre tem um cafezinho do escritório, sempre tem lá um monte de café, na verdade, daí o pessoal fica fazendo café o dia inteiro. Então, isso também faz você habitualmente pegar ritmo de tomar café ali com muita frequência. Então, tem que ter ali um certo planejamento para você não cair nessa cilada. E se você pode, você não levar para sua casa coisas nesse sentido, ótimo. Então, alimentos que a gente evita muito, que com certeza vão trazer algum nesse aspecto emocional, que vai retroalimentar o processo, Uhum. é açúcar. Então, quanto mais ingredientes ali com açúcar, ou açúcar de adição, né? Alimentos ultraprocessados que a gente sabe que vão com diversos tipos de açúcares, né? Estou falando também de salgadinhos, de bolachas, né? De balas no geral, chocolates, guloseimas nesse sentido, refrigerante. A gente está falando também de sorvete e alimentos que são muito estimulantes, né? Do tipo do tipo energético, que está muito em alta, as pessoas buscarem tomar energético para manter o dia. Então, toma uma lata, né, dos energéticos famosos aí da rotina, sendo que os energéticos foram feitos para atletas de alto rendimento, né, para a gente poder trabalhar ali como uma suplementação, para, enfim, porque é rico em cafeína, muita cafeína, taurina, né, e alimentos muito ricos em gordura. Então, evitar ali processo de fritura em casa também, né? Ou de comprar alimentos que já vêm com esse conteúdo muito gorduroso mesmo, tá? Então, os embutidos no geral, a gente tá falando ali, né, de frios, né? Presunto, sei lá, tô chutando aqui, né? Linguiça, salsicha. Esses ultraprocessados são tenebrosos ali tanto para nossa microbiota quanto para esse estímulo para o nosso cérebro, tá? E que a gente não deve deixar de ter de forma alguma tudo aquilo que a gente já sabe que vocês estão cansados de ouvir o clichê da nutricionista, que é fruta, legume e verdura. Tem que ter em casa fruta, legume e verdura. Tem que fazer parte da tua rotina ter no mínimo 3 porções de fruta por dia, no mínimo 3 porções de vegetais por dia. É no mínimo, né? E a gente muitas vezes acaba ficando ali, às vezes come 3 vezes por semana uma porção de fruta, uma porção de legume. Então, procurar dar talvez uma facilitada no caminho, né? Ah, eu tenho preguiça de cortar fruta, tenho preguiça de lavar coisa. Compra já higienizado. Ah, eu não gosto de cortar nada. Compra a fruta que você só vai lavar e comer, né? Ou que você já vai descascar, se é o Maçã, caso. maçã e Mas banana. existe uma frase aqui que virou meu mantra,
que a Elaine que trouxe isso pra nós, que é um negócio de enxotar a preguiça. Eu amo essa frase. Eu ia Depois ela falar, vai. agora, se você tem preguiça de descascar uma fruta, de cortar uma fruta, você nem devia estar na live. Enxota essa preguiça. Mas até pra quem tem preguiça, tem alternativa. Então acho que esse é o Tem, ponto, né? tem. Já tem fruta que vem. O mercado já faz isso, já vem cortadinho, eles cortam no dia, fica lá um dia a fruta, né, dentro do potinho. Então já vem cortado, tem, sei lá, milhões de opções. Então hoje a gente tem menos desculpas para dar nesse sentido, né? Eu acho que é você tomar essa atitude, você ser o protagonista do que você precisa para as coisas acontecerem. Então, cara, eu tô vendo que eu tô seguindo os mesmos passos, eu não vou sair do lugar. Eu preciso tomar atitudes diferentes. Eu tô vendo que eu tô tomando muito café, eu tô ficando mais ansiosa, aí eu vou e como mais. Quando eu tomo café, eu como mais doce, ou eu fumo mais, não sei, né? Pensando aqui em hábitos não saudáveis. Vamos procurar fazer redução, reduz danos. Poxa, eu tava tomando 5 cafés, vou reduzir para 4 essa semana, na outra semana reduzo para 3, na outra para 2, né? Poxa, eu tava adoçando o meu café, começa a reduz a quantidade de açúcar que põe no café, até em algum momento zerar essa quantidade de açúcar. Então vai fazendo pequenos passos, mas que eles estão te levando para mudança. Não adianta você querer resultados diferentes seguindo passos iguais, você precisa dar passos diferentes. Isso. E essa questão do ambiente e da ambiência, né, de você ser influenciado ali pelo teu ambiente, ela é importante. Então você tem que estar atento para você saber que influências você consegue receber, como você vai mudar o ambiente que vai te influenciar, como eu vou moldar minha casa, que alimentos que eu tenho que ter na minha casa, né? E você tem que tirar os desafios, né? Se eu não consigo, eu dei o exemplo do chocolate. Eu não tenho caixa de chocolate na minha casa, porque se eu tivesse essas caixas de chocolate na minha casa, a gente já teve uma amostra grátis do que foi a situação. Então, assim, não vou ter. O momento que eu for procurar comer um chocolate, celebrar alguma coisa, eu vou lá, compro a determinada porção, divido com todo mundo, tem que dividir e tá tudo certo. Isso ajuda. E isso não quer dizer que você vai assumir, eu não tenho controle, eu não vou conseguir lidar. Não, você tá blindando o teu ambiente e você está se ajudando, você está sendo estratégico com você, não tem nada de errado nisso. E em outro Exato. momento você pode ir treinando isso. Eu vou treinar, ter uma barra de chocolate em casa e comer por pedaços. Mas no momento em que você está vendo que a situação está crítica, evita. Você tem que tirar, fazer sua redução de danos e tirar ali os seus sabotadores. E pequenas mudanças, pequenas trocas, né, Amanda? Que você comentou algumas aqui, mas eu posso citar algumas também. Então, por exemplo, se você toma 4, 5 xícaras de café, intercala. Ao invés de tomar 4, 5 xícaras de café, toma 2 e 2 de chá. E 2 de água. Você não toma chá, não gosta de chá? 2 de água. Ou, sei lá, uma água de coco, para dar uma diferenciada ali. O efeito é diferente, mas dá para fazer essa mudança. O chocolate é a mesma coisa. Eu gosto muito de chocolate. Intercala, coloca um chocolate normal, que você está acostumado a comer, que você sabe que não é tão bom assim, e coloca um mais natural. Então, um chocolate vegano, um 50% cacau, né, um 70% cacau, 80%, até chegar nos que eu gosto, que são os mais amargos. Hoje eu tô acostumada com isso. Já cheguei em uma fase que eu comia chocolate ao leite, hoje eu já não como mais. E dá para fazer essas trocas e assumir essas trocas para você como um hábito mesmo pela sua saúde. Uma hora ou outra, pegar um ao leite ali, ok, você vai sentir, vai começar como eu, sentir essa diferença. Nossa, o leite agora já nem cai mais. Eu sinto aquele gosto de açúcar. Eu tô pagando pelo açúcar. Açúcar é barato, gente. Vai no mercado comprar 1 quilo de açúcar. Quanto é? Agora vai no mercado comprar cacau. Quanto é? Bem mais caro. Então eu prefiro pagar pelo cacau. A mesma coisa com o café. O café com açúcar, ele tira o gosto. Aos pouquinhos você vai tirando o açúcar e vai sentindo o gosto do teu café. Muitas vezes o teu café que você compra, um café gourmet, um café especial, é um pouco mais caro. Às vezes até muito mais caro. Então você não vai jogar ele no lixo pondo açúcar. Você vai tomando e sentindo aquele sabor. Então eu acho que é legal a gente ter esse chacoalhão e entender que aquilo ali não é só porque não faz mal, é porque estraga, né? Depois você vai estragando, você vai perdendo o teu paladar, você não sente aquele negócio que realmente você pagou caro. Eu penso assim, não, eu pagar caro esses chocolates caríssimos, né? É uma estratégia. Quanto mais cacau e mais densidade boa, é mais caro. Então eu falo, não vou estragar. Comer só um pedacinho, e aí eu vou pensando dessa forma. A outra estratégia da parte da alimentação, que é enxota preguiça, eu não tenho preguiça, mas eu sou muito cansada sempre, gente. Sempre tô morta. Agora eu tô meio que em fase de férias, mas não tô de férias. Eu tô dando aula. Tô dando 10 aulas, 7 aulas. E já voltou a 1000. Então, assim, não tô dando 12, 15, mas tô dando 7, às vezes 6, né? De vez em quando 5.
E aí, nesses dias que eu tô um pouco menos cansada, eu me programo para deixar tudo prontinho para a semana inteira. Para aquele dia que eu tô cansada, que seria a preguiça, eu não consigo fazer, eu tenho lá pronto. Então eu deixo, a gente já falou em algumas lives, né? Quem não assistiu, quem não nos acompanhou ainda, acompanhando agora, eu explico nas lives como a gente pode fazer. Então, num domingão, a Elaine também explica como a gente pode fazer pela manhã, já deixar meio pré-pronta a polpa do suco verde. Eu faço no domingão, então eu já cozinho todos os meus leguminhos da semana quase inteira. É que no meio da semana já acabou, gente. Aqui em casa o povo come mesmo. E é muito, viu? Tem que ter cenoura, tem que ter beterraba, tem que ter abobrinha japonesa, que meus filhos chamam de abobrinha indiana. Tem que ter abobrinha japonesa. Tem que ter pepino, tem que ter salada de alface com tomate e cebola, porque eu tô cortando a cebola, os bichos estão comendo a cebola na mão. Mas Legal. nem eu faço isso, caramba, que Legal. adoro. Fala, porra, meu, comendo minha cebola e criança pequena. Então, assim, é hábito. E a gente deixa tudo quietinho, arrumadinho. Chame as outras pessoas do seu ambiente para fazer com você. Se a pessoa não gosta, traz ele para você. Fica sentado comigo aqui, que aí te traz prazer. Né? Se você mora sozinho, não tem problema. Pega um dia, põe uma live, põe a nossa live para escutar e vai cortando e vai fazendo. Isso vai Muito legal. ajudar a enxotar essa preguiça. Ó, vem jantar aqui. Ronise, vem jantar aqui na minha casa. Você vai ver. Legumes é o que não falta. E aí, Salada, legume e tudo gostoso, viu? Eu gosto de colocar tahine. Eu coloco umas coisinhas para dar uma acrescentada, fica uma delícia. Isso a gente consegue achar, acha na internet as receitas, acha as receitas, muitas vezes tem em algumas revistas, né, em blogs, nos Nossa, nossos Instagrams, nos nossos perfis, a gente coloca várias coisas. Então vale super a pena a gente se esforçar nesse lado, nesse âmbito, para mudar essa rotina toda e desbloquear esse sentimento que faz mal, que a alimentação ruim traz esse sentimento, ou por algum gatilho que a gente está falando aqui, que te trouxe essa sensação, esse lembrete, essa emoção, e aí você desconta na comida e nunca emagrece, enfim, né, eficaz. Ok? eu queria fazer uma pergunta, Tarsila. Tem bastante gente aqui, que legal, tô muito feliz com isso. Tá a Lena, tá o Ed, tá a Rô, tá a Ed vai Flávia. vir aqui Tem também. gente que Vamos já, marcar, a gente vai marcar um almoço, tem gente então. que já fez até a mentoria com a gente, então que legal. E a gente está perguntando sobre como desbloquear o objetivo com o emagrecimento, o objetivo que vocês que trouxeram para o ano de 2025. Qual que é o teu grande bloqueio para o que você quer para esse ano de 2025? Traz para a gente aqui no comentário, para a gente falar um pouco sobre isso. Não precisa ser o emagrecimento, mas a mudança de hábito que você tanto quer para você. Para a gente poder trazer para você aqui alguma forma, para todos vocês, alguma forma de ter um passo à frente, fazer uma mudança, uma virada de chave, que eu acho que é bem legal. E falando sobre tudo isso, né, é muito legal quando a gente se compromete com a gente. Para fazer essa mudança de verdade, precisa ter o comprometimento. Então, por isso que eu trouxe, né, qual que é o teu bloqueio que você quer tirar para 2025? Eu não quero mais ser essa Elaine que faz isso aqui em 2025. Eu quero ter um pouco mais de consciência comigo. Então, como que está sendo a minha caminhada? Porque é uma construção, né, gente? Tudo que tem emagrecimento, é uma construção, é gradual, né? O negócio vai acontecendo, você vai se sentindo. Às vezes a gente tá aquele deslize, olha e fala assim, vamos voltar para aquele lugar que é teu. E dizer, né? Fazer, ter esse comprometimento consigo, porque é isso que faz a disciplina. Porque a mudança só acontece com disciplina. Tá aí a ciência mostrando que você precisa, por 21 dias, fazer um hábito diferente. Depois mais 21 dias acrescentar outro hábito novo. Depois mais 21 dias sentir o resultado desse hábito novo na sua vida acontecendo. Então são 3 meses de construção para uma mudança, para virar uma chave e depois continuar caminhando. Porque o emagrecimento, ele não é uma coisa que a gente escolhe, eu vou ficar magra agora e depois eu não preciso me preocupar. Não, é uma constância. É uma constância. É verdade. E aí você tem E que é buscar. um caminho longo, né, Elaine? Né, Amanda? A Ronise estava falando que a meta dela 2025 é exercício físico. Adoro, adoro, muito bom. Ronise, então, vamos colocar esse plano num papel. Eu gosto de trazer o caderninho, a Amanda e a Elaine também, a gente trabalha muito com o caderninho nas nossas mentorias, nas nossas consultorias, nas nossas jornadas. O caderninho é extremamente importante. Então, é a primeira meta que você quer, já coloca ela primeiro de tudo. Você fez uma cirurgia, por conta disso parou e agora precisa retornar. Qual é o primeiro passo? O que você já sente à vontade para fazer? É um alongamento? É não sei, eu não gosto de alongamento. Então vamos começar com uma caminhada, é o primeiro passo. A caminhada é bom para tudo. Então o primeiro passo, que você vai caminhar, seja sozinho ou com alguém, você vai pensando na vida, ou você vai conversando com aquela pessoa que você está caminhando, expondo ali os seus sentimentos.
é a melhor coisa para a gente fazer essa troca, seja com alguém ou com as nossas próprias células. Então a gente abre um caminho para os outros exercícios. Quem começa caminhando, logo vai caminhar e alongar. Logo vai caminhar, alongar e fazer um yoga. Logo vai caminhar, alongar, fazer yoga e musculação. Ou então treino em casa. Ou calistenia. Então, várias coisas a gente abre porta quando a gente começa com a caminhada. Então, se você não iniciou ainda seu programa de exercícios físicos, comece colocando já. Todo dia um pouquinho. 15 minutinhos, 20 minutinhos, 30 minutinhos. Acabou, parou ali no 30? Vamos ver o que a gente pode fazer para fazer outra coisa. Então, vamos encaixar o alongamento. Pega lá no meu Instagram, no Instagram da Elaine, tem alongamento. A Elaine coloca lá algumas sessões do yoga. A Elaine gosta muito do yoga. Faz o yoga, entendeu? Isso vai alongar o teu corpo, vai melhorar a tua postura. E dali vai abrir portas para outros exercícios. É difícil recomeçar? É difícil, mas coloca no papel. Colocou no papel, você vai lá na data, vai por data. Segunda-feira, dia tal. Você olha lá na segunda-feira, dia tal. O que eu tenho que fazer? Minha meta. Eu tenho que caminhar. Deixa eu ver que horas que eu vou caminhar. Não importa. Você vai colocar lá um horário e vai ser um compromisso com você. E aqui isso que a gente está falando, do presente. Se você não é o eu sou, você não vai ser nada. Você tem que entender que você é a rédea ali da sua vida. Você é a tua Fórmula 1, né? Você não é um Fusca. Como que você vai lidar? Fazer metas Pode não falar. precisa ser metas muito grandes, né? Eu atendi a Flávia, veio fazer uma constelação essa semana e ela ficou muito comigo, que ela e o marido dela, eles colocaram de segunda a sexta, todas as segunda a sexta do ano, quantos dias davam, e que eles iam se comprometer com aqueles dias para poder fazer exercício. Então tá lá, eles colocando 244, por exemplo, 244, 7 de 244. Então, seguindo o caminho. Então tem uma meta ali na frente. Exato. Porque muitas vezes a gente precisa de ter um compromisso com a gente. E colocar, eu até falo, né? Se você tem uma pessoa que está buscando emagrecimento e ela coloca uma foto dela, do corpo que ela já teve, que ela teve vontade de ter na frente da geladeira, ela toda vez que ela vai olhar para aquela foto, ela vai se comprometer com aquela menina, ou aquela adolescente, naquela época ela era adolescente ou mais moça, ela vai se comprometer com aquela imagem, vai pensar antes de fazer o movimento. E é isso que é importante, é pensar antes de fazer o movimento, se sentir antes de fazer o movimento. Porque até para comer, né? Se você põe uma comida, a gente já falou isso algumas vezes na live, você põe a comida no prato e você agradece por esse alimento, gratidão por esse alimento, alimentar o meu corpo, a minha mente, o meu espírito, o meu coração, você vai cada vez mais pedir para que aquele alimento que esteja no teu prato seja um alimento digno de ser abençoado para que você se alimente. E sair do movimento, eu tô com pressa, tá com o celular e tá comendo, tá assistindo televisão e tá comendo. Não. Olha para aquilo que está te nutrindo. Tem que mudar a relação com a comida mesmo. Então, não pode ser uma comida para encher barriga, tem que ser uma comida para te nutrir, para te trazer saúde. Porque se você não faz esse pensamento constantemente, você vai chegar no remédio, você vai chegar na doença. E não só a doença física, né? A gente tem que perceber que quando a gente não olha para um prato que a gente está comendo, a gente não para ter um ritual para dormir, para chegar em casa descansar, se desconectar. Trago até um exercício para você perceber quanto tempo você gasta numa rede social, quanto tempo você gasta com o celular na mão, quanto tempo você gasta com a televisão ligada. Coloca a distância desse tempo, do tempo que você medita, do tempo que você faz uma prece, do tempo que você para se analisar, fazer um exame de consciência. Porque se essa coisa aqui não está acontecendo, você está totalmente no automático, adoecido. Eu diria até não é no modo automático, eu diria no modo zumbi. Porque você não está vivendo, você está sobrevivendo, está trabalhando para pagar a conta. Então, mudar o sentido da vida é puxar mesmo o freio de mão e falar assim, como é a minha relação com o corpo? Em qual área da minha vida eu estou na zona de conforto? Talvez nem tão confortável assim, né? Às vezes não tá confortável, mas a pessoa não sai daquele mesmo movimento, né? E a gente precisa fazer uma movimentação diferente, né? Buscar conhecimento novo, né? Buscar conhecimento novo também, porque assim, a mente atrofia, a mente também é um músculo que precisa ser trabalhado, ela atrofia, você tem que buscar um conhecimento novo, estudar, tocar um instrumento novo, fazer uma caridade, buscar um trabalho voluntário, buscar alguma coisa nova para fazer, para que você vá além do seu próprio umbigo e você se perceba mais. Eu gosto muito de trazer essa parte da fisiologia que a gente está falando assim, aqui, né? Então, a parte do que a gente come, o que a gente come, o que a gente sente, as nossas células. Mas eu acho sempre interessante trazer, e eu gosto de falar, que tudo é energia. Então, aquele alimento que você põe na boca tem uma energia. Seja ele uma fruta, um legume, é uma energia. Seja um alimento que foi preparado por uma outra pessoa que você nem sabe quem é,
né? Que foi frito numa gordura, um animal, alguma coisa assim. Então, tudo isso gera uma energia. A alimentação tem uma energia e os pensamentos têm uma energia. Isso até que eu ia falar. Teve uma perguntinha de uma seguidora nossa aqui, que perguntou, e eu vou pedir para a Elaine responder, que a mentalidade positiva e os pensamentos positivos, eles podem influenciar no nosso emagrecimento diretamente? Então, de que forma que pode influenciar? Será que se eu ficar pensando assim, não, eu vou conseguir, ou então fazer um mantra, alguma coisa assim, eu consigo emagrecer? E se eu consigo traduzir essa energia positiva para nós? Né? Eu vejo que, pelo menos na parte dos exercícios, do treino, a gente precisa ter uma mentalidade muito positiva. Vocês podem ver quando um atleta entra para lutar, por exemplo, um lutador, ele entra muitas vezes com um fone de ouvido, ele não precisa ouvir nada de externo, porque tudo que tiver externo, de pensamentos e falas, vai influenciar no pensamento dele. Ele tem que estar com o pensamento blindado, totalmente positivo. Ganhei, tô ganhando, vou ganhar a luta, essa é minha, e não sei o quê. Então eles ficam ouvindo muito isso. Eu que trabalho muito com a luta, sei disso. E isso assim, primordial para quem quer ganhar alguma coisa, seja uma competição, seja uma saúde, seja um emagrecimento. Então, o pensamento influencia muito. E eu acho que a Elaine pode falar muito sobre isso. Se a gente tem alguma coisa que a gente pode pensar, um mantra que a gente pode criar, cada um eu acho que pode criar o seu, né, Elaine? Sim. Entender que, assim, o nosso pensamento é o combustível da vida. Se você não percebe o seu pensamento, que combustível é esse que você está colocando na tua vida? E muitas vezes dentro da sessão, dentro de uma conversa, eu sempre falo para as pessoas assim, você tem que perceber que como é que você está assim, levando esse pensamento e esse sentimento na vida. É a mesma coisa de você pegar um Uber na vida sem destino. Você vai rodar, rodar, rodar e a viagem vai sair cara. Então, o pensamento é o combustível da vida. E quando você tem um pensamento mais positivo, seja o processo, vamos falar do emagrecimento, seja o processo do emagrecimento que você esteja vivendo, por mais que você tenha aquele deslize, você vai pensar com você assim, não, eu vou continuar, cara, eu consigo. Agora, se você tem um pensamento negativo, se você tem um pensamento negativo constantemente, eu sou culpada disso, vou pro pensamento que leva para as emoções mesmo. Eu sou culpada disso, nossa, eu não consigo fazer isso, nossa, não posso, tudo que eu faço dá errado. São pensamentos que são pensamentos suicidas até. Destrutivos, ele vai adoecer tua célula, ele vai adoecer teu corpo, ele vai adoecer sua vida, suas relações. Então a gente tem que trazer para si essa percepção, porque muitas vezes a gente tem que lembrar que o pensamento que passa aqui, a gente que está alimentando ele. Não é uma coisa que está vindo do nada, a gente está alimentando isso. E perceber o que você vem alimentando. O teu pensamento, ele te coloca no lugar de vitorioso e vitoriosa, no lugar de fracassado. E fazer a virada de chave. Eu até falo para as pessoas quando estão comigo, assim, para você tirar o teu pensamento negativo, muitas vezes você tem até que colocar uma prece, vai rezar uma Ave Maria, vai rezar um Pai Nosso. Cara, para poder sair desse tipo vai sair desse tipo de obsessão, porque muitas vezes você se torna seu próprio obsessor com a tua energia. E a Carla falou aqui, né, não somente a mentalidade positiva, mas o ciclo de pessoas. A gente tem que sentir que tudo, como a Tarsila já falou em várias lives, tudo é uma energia. Se eu tenho uma amizade com uma pessoa que ela passa do meu lado muito tempo falando mal de outro, isso fala muito da energia dela. Se você é uma pessoa que alimenta o outro que está falando mal do outro, a sua energia também está em desequilíbrio. Vamos tomar atento. Vamos tomar percepção de como é que é a minha relação de amizade, como é que é a minha relação amorosa, o quanto eu estou exigindo mais do outro e não estou buscando a mudança para mim. Porque é nessa reflexão que a gente sai, que a gente puxa o freio de mão. Não espera a doença chegar, não espera a relação acabar. Foca. Foca na sua mudança. Eu pus aí nos stories. Como é que está a sua relação? 15 dias que já passou o ano. Como é que está a sua relação com o teu hábito novo? Está no papel? Está em ação ou está construindo de verdade um novo eu? Porque não é uma questão de diminuir o peso na balança, não é uma questão de colocar mais verdura no prato, mas questão de viver de verdade a mudança. Que você também deseja. Porque às vezes a gente quer, nossa, o ano chegou, eu quero uma promoção, mas tu tá no lugar de quem tá promovido? Ou tu tá ainda viajando na maionese, não tá fazendo o que você tem que fazer? Porque às vezes a pessoa nem falou pro chefe que quer uma promoção, né? E quer. Mas não se sente no lugar de quem merece ser promovido. Exato. Você quer promoção porque está naquele tempo de validade, sim, mas o teu tempo de validade é a tua conduta. Exato. Então, muitas vezes, com a tua conduta, você nem precisa pedir, né? A gente falou, o protagonismo, né? O mesmo vale para o processo aqui, para a gente desbloquear, né, todas essas questões que bloqueiam ali o nosso objetivo. Você tem que ser protagonista.
Exato. A Carla recitou isso daí, essa coisa do círculo que tá ali com a gente, né? E eu posso falar um pouquinho mais. Muitas vezes esse círculo das pessoas que convivem conosco, que nos influenciam tanto, às vezes não é mutável. Você não consegue mudar. Às vezes é um filho, uma mãe que é narcisista, um narcisista ali com você, ou então aquele relacionamento meio tóxico, mas que você precisa conviver com aquilo. Não tem como você desvincular. Então, o que você precisa fazer para começar a melhorar a tua convivência ali? E a tua convivência, o teu eu, influenciar o restante. Então, você tem que pensar, monitorar primeiro os seus pensamentos, não absorver o pensamento do próximo, do outro que está ali com você. Então, esquece essa treta toda que está rolando. Perdoa, orar e vigiar, aquilo que a Elaine falou, às vezes precisa orar, que nem a Ronice falou aqui, orar e vigiar, isso é o tempo todo. Perceber ali onde está o problema, não, fala, o problema não é meu, o problema é daquela pessoa. Deixa esse pensamento para lá, vai viver a sua vida. O que acontece? O universo, as coisas ao nosso redor simplesmente mudam. Ou a pessoa vai embora, ou aquilo ali muda a situação, a estratégia vai ser diferente, a conduta da pessoa para você também vai ser diferente. A gente fala que a gente é a média dos nossos 5 que convive mais, né? Porém, isso é mutável. Às vezes você convive com aquilo, porque é um chefe, é um marido e é um filho. O que você vai fazer? Então você vai mudar o teu pensamento, que vai atrair coisas diferentes, e as pessoas ao seu redor vão ficar diferentes. Então, aquela pessoa que você enxerga que está terrível na sua vida, mas não tem como mudar, porque não é você pensa diferente, de repente uma pessoa está diferente. Então, os nossos pensamentos atraem até essas mudanças. E essas pessoas, ou elas vão embora, se afastam, ou elas vão se atrair por nós e vão entrar nessa mesma vibração. Então, o ano é agora, 2025. A mudança começa com o nosso eu interior. Nosso eu sou. Então, se você precisa mudar, se você quer que as pessoas mudem e os problemas estão os outros, então comece a mudar os teus problemas, né? Comece a arrumar os teus problemas. Então, é através dessas pequenas dicas que nós estamos colocando aqui. Então, começa no movimento de uma água, coloca lá no seu celular, né, aquele ponto específico de tomar água. Então, toda hora tomando tua aguinha lá, fazendo essa ingestão correta da hidratação da água, que ninguém faz, quase ninguém faz, né? São poucas pessoas. O que mais? Comece a introduzir alimentos saudáveis, que a gente está citando aqui. Tem preguiça? Enxota a preguiça, vai fazer no domingão, um horáriozinho que você está menos cansada, faz cansado, vai lá e faz toda a sua refeição da semana inteira. A gente já explicou, explica novamente o tempo que for necessário, para que vocês façam essa alimentação correta, adequada, das frutas, legumes e verduras, que a Amanda trouxe aqui. O que mais? Eu acho dia... que Pode pensar falar. nas porções também, né? Acho que às vezes está acostumado a comer um volume grande, justamente por compensar essas emoções todas na comida, né? Ou comer muitas vezes ao dia, beliscar muito, né? Então, se atentar às porções e fazendo essa redução aos poucos. Poxa, eu comia lá 3 colheres de cerveja de arroz no prato. Reduz para 2. Porque no fim do dia, a soma, né? Que a gente quer que, né, pensando no emagrecimento, que a ingestão seja menor do que o gasto, né? Que você gaste mais energia, que seja mais eficiente em gastar do que em ingerir. Então, se você conseguir fazer essas reduções, colocando mais qualidade também, a densidade calórica do prato, ela reduz, né? Ah, tô comendo mais vegetais. Vegetal basicamente não tem caloria, é muito pouquinho, né? Aumenta o volume lá dos vegetais, se você tá precisando fazer ali um volume grande no estômago, eu não tô acostumada a comer pouco. Vai reduzindo aos poucos, e daqui a pouquinho você já tá num volume mais bacana, que fica coerente ali com o teu gasto, vai sentir essa diferença. Acho que olhar as porções é importante. E reforçar ali também o consumo da proteína para ter saciedade, né? Porque às vezes a pessoa não come ali fontes proteicas no dia. Não come feijão, não come grão de bico, não come lentilha, né? Para quem come proteína animal, não come ovo, não come carne, frango, peixe, né? Então procurar ali as proteínas que são mais magras, né? Se a gente for falar dos animais, peixe, frango, né? Ovo. E se for falar ali da parte dos vegetais, essas leguminosas, elas são riquíssimas em proteína, né? Então feijão, grão de bico, lentilha, soja. E aí tentar diversificar, combina as proteínas animais com as vegetais, porque elas são fontes ali de aminoácidos que vão ajudar a nutrir o músculo, né? E vão ajudar a ficar um pouquinho mais saciado. Demora mais tempo para digerir. E quando a gente fala da proteína vegetal, a gente ainda tem um volume grande de fibras, né? Então, feijão tem muita fibra, grão de bico tem muita fibra. Então, isso também alimenta e nutre ali as nossas células intestinais, as bactérias do intestino. E faz todo aquele movimento que a gente falou lá no começo da live, né? Falando dessa ligação cérebro-intestino. Então,
capricha nesse sentido de ir acrescentando esses itens no seu dia para garantir, lógico, né? Se tiver a oportunidade de ser orientado, nós estamos aqui para isso, inclusive, a gente consegue ter um caminho mais leve, mais eficiente e mais estruturado, né? Quando você tem um plano, fica mais fácil de você seguir o plano, né? Mas só de você ir fazendo essas pequenas mudanças, isso também já vai te trazendo para o caminho, né, adequado. Então, capricha nesse sentido que com certeza você vai ver resultado. Legal. E Elaine, alguma dica importante, além do nosso caderninho, dos nossos pensamentos, dessa conexão com os nossos pensamentos? O que você pode deixar aqui para a gente finalizar a nossa live de muito importante nessa parte terapêutica, de pensamentos e movimento dessa ação? Que nem você estava falando aí do círculo de pessoas, né, que tem à nossa volta que influenciam. Eu queria trazer também um pensamento assim. As situações, elas vão estar sempre existindo. Se a gente deixar cada um com a sua situação, não ficar trazendo pra gente, se você cuidar de você do seu melhor jeito, você já está fazendo muito, muito. Então, sempre lembrar de voltar o foco para você. Porque muitas vezes a gente busca mudança, mas o foco está no outro, não espera que o outro mude para a gente mudar. Então, esse comprometimento. Eu, Elaine, pergunto para você, o que eu quero para mim? Como eu quero estar em 2025, em junho? Como eu quero estar no final de 2025? Quais são as realizações que eu desejo para mim para esse ano e o quanto eu preciso ajustar a minha conduta a meu favor? Então, se você hoje está em busca do emagrecimento, o que você precisa tirar que não deve mais ter na sua despensa? Quais são as... falando sobre a companhia, arruma uma amiga, chama para treinar junto, chama para andar no parque, contagia as pessoas. Você está num lugar hoje onde você tem direito de escolha. Todas nós estamos num lugar onde a gente tem direito de escolha. Vou falar das mulheres, né? Lá atrás nem a gente tinha tanto esse direito. Hoje todo ser humano tem direito de escolha. A gente só precisa aprender a escolher de forma mais consciente a nosso favor. Toda alimentação que é viva, ela é a teu favor. Se você busca na natureza, ela é a teu favor. Todo movimento que você faz com o seu corpo, ele é a teu favor. O teu corpo é o teu templo. O teu coração, onde você carrega as emoções, é o teu altar. Que tipo de vela você está acendendo para ele? De medo, tristeza, ansiedade ou medo de esperança, de fé, de confiança, de amor próprio? Então, esse é o recado que eu deixo. É isso aí. E eu acho que eu trago para vocês isso. Seja vocês a mudança, vocês que estão aqui, vocês que assistirão, seja você a mudança. Eu me senti até um pouco chata no final do ano, o pouco tempo que eu saí, que eu viajei, que eu fiquei com a família. Eu tive um episódio, vou contar bem rapidinho aqui para vocês, que assim, era um tempo frio, tinha uma piscina e as minhas crianças todas assim, querendo entrar na piscina. Eu falei, calma, a gente vai ter um momento de entrar na piscina. Todo mundo, ai, mas deixa eles, deixa eles. Eu falei, calma, eles vão entrar, mas eles não vão entrar agora. E aí foi uma conversa que eu tive de uma coisa melhor. Eu sou a chata da família. Aí assim, teve sol, foram pra piscina. Todo mundo comendo o quê? Salgadinho. Os meus estavam comendo o quê? Cenoura, cebola. Nanana. Ai, deixa eles comerem salgadinho. Eu falei assim, antes do almoço, não. Então, deixa almoçar. Se quiser comer salgadinho, que aí se sobrar espaço, você come salgadinho. Quem disse que eles queriam salgadinho? Depois do almoço não queriam salgadinho, né? Óbvio. E aí, nossa, mas você é muito radical. Não, não sou radical. Tem que mudar Gente, eu mesmo o sou a mudança. paladar. Tem que mudar o Eu sou paladar. a Não pode mudança. deixar Meus filhos não normal. comem salgadinho, eles não se importam, eles querem experimentar, eles nem gostam muito. Quando eles experimentarem, nossa, mamãe, é horrível. Então eles não estão acostumados, porque eu sou a mudança. Mas você, sendo visto como chato, não tem problema. Você ponha isso na sua cabeça, persista, que você vai contagiar todo mundo. Quando eu fui ver, cada um tava com uma coisa mais natural, comendo menos, não teve aquela coisa toda hora, panetone, chocotone, não. Porque as pessoas foram meio que se contagiando. Então, contagie o seu próximo. Comece a pensando assim, seja o chato da história. Não importa, não se importe com isso. Porque eu tô É uma acostumada, gente, eu sou a construção, chata. Ed, é uma construção. Ele escreve aqui, todo mundo deveria ser assim. Mas é uma construção. Se você traz para perto de você, ó, eu vou me comprometer esse ano não tomar refrigerante. Primeiro que você não vai comprar. E segundo, você tem que ser mais criativo quando você for para um lugar que vai ter só refrigerante. Leve o que você bebe. Não fique esperando que caia do nada a coisa. Faz acontecer. Água. Água tem em qualquer lugar, Ed. Eu sou assim, eu não bebo refrigerante, já. Eu nunca bebi, na verdade. E aí eu falo, as crianças não bebem também, bebem assim muito raramente quando tá em alguma festa. E eu faço esse movimento. Então, assim, a pessoa pergunta assim: o que você vai beber? Eu, água. Ou quando eu tô comendo, nada. Mas você não bebe nada? Não. Então, agora, às vezes eu frequentei um restaurante que eu frequento, que eu tenho que algumas vezes na semana comer lá, porque não dá tempo de eu voltar para minha casa para fazer minha comidinha ou levar a marmita.
E a pessoa já nem me pergunta. Ela fala, eu sempre os leguminhos com franguinho, é esse mesmo. Sem a batata, sem isso e aquilo, eu já tiro as coisas que eu não posso. E aí ela fala assim, sem bebida, né? Sem bebida. Então já tá acostumado, entendeu? E isso é uma coisa que deveria ser uma rotina. E eu percebo que eles percebem que não beber com a comida é uma coisa natural. Para eles, agora eles sabem que isso é natural para mim. E começa a entrar na cabeça das pessoas. Não, é natural não beber com a comida. Ai, Para nossa, beber você falando pós-comida. E isso faz disso, toda a diferença. eu lembrei, assim, muitas pessoas que começam um processo, tá em processo de mudança de composição corporal, melhorar ali emagrecimento, enfim, que é também saúde e bem-estar. E aí fala, olha, eu vou me comprometer a não consumir bebida alcoólica. Nossa, essas pessoas sofrem tanto, gente, porque elas estão comprometidas, elas só falam, não, hoje eu não vou beber. E aí todo mundo fica, mas como assim você não vai beber? Por que você não vai É um beber? Não, é ET. só hoje, é só uma dose. Ah, não seja chato. E, gente, se você não se blindar e seguir firme naquilo que você se Sim, no seu propôs, propósito. É que Exato. nem dirigir, né? É que nem dirigir. Você não dirige só pra você, você tem que dirigir pra você e pro outro. Então você tem Exato. que dirigir até a opinião do outro sobre a sua vida, porque a decisão é sua. Exatamente. Então, coloquem rédeas nas vidas de vocês e vamos em frente nesse 2025 com essa live gostosa que a gente vai estar aqui toda quinta-feira trazendo um assunto que tem a ver com emagrecimento, mas que também tem a ver com bem-estar, que é a palavra de 2025, bem-estar. E vamos trazer várias dicas, várias novidades, várias estruturas importantes para a sua vida, para acrescentar algo importante na sua saúde, principalmente, porque essa live é da saúde. Tá bom? Eu convido vocês que estão aqui para a próxima live, quinta-feira que vem. E a gente não vai nem abrir muito esse assunto, vamos deixar um assunto aí para a semana e vamos falando sobre isso, mas sempre envolvido com sentimentos, emoção, emagrecimento, essa jornada do bem-estar. E espero que todo mundo esteja aqui na próxima. Quem não participou, não conseguiu, não tem problema, assista gravada, mande para os amigos, para a família. Meninas, deixo vocês se despedirem, já me despedindo aqui de todo mundo. Um grande beijo, gratidão a todos que estão aqui. Feliz ano para todos vocês. Gratidão pela oportunidade de estar caminhando mais uma vez juntas de mão dada com vocês, com todos que estão aqui. Deus abençoe todos vocês. Gratidão. E ó, essa live é uma live que vale a pena assistir novamente e compartilhar. nossa, sim, sim, 100% de certeza. Por favor, compartilhem. E vamos desbloquear aí, não só pensando no emagrecimento, mas aí todas essas travas para a gente fazer as nossas conquistas, nossas metas, pensar em metas factíveis, né? E conta com a gente, né? Nós estamos aqui juntas, aqui se organizando justamente para poder deixar esse caminho mais factível. Então, né, recurso temos. Falta as atitudes agora e o protagonismo, né? Então, é isso. Nos vemos na live que vem. É isso aí. Um grande beijo para vocês e uma boa noite. Até a próxima!